Hoje nós vamos dar sequência aos estudos dos erros do romanismo, e hoje nós vamos ver o tema, o celibato obrigatório dos padres. E nós vamos usar, eu peço que os irmãos guardem em suas mentes o texto que nós vamos ter como referência. Opa, me equivoquei aqui. Não, é neste daqui, né? É o texto em 1 Timóteo, no capítulo 4, dos versículos de 1 até 5. E ele diz no texto: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, e a ênfase aí fui eu que pus, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, eu pedi ao reverendo Argel que nos dirija em oração a Deus. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por esta manhã tão feliz quando nós recebemos a tua santa palavra. E pedimos agora a tua instrução sobre nós, pedimos que abençoe o presbítero Marcos na instrumentalidade do teu Santo Espírito e abençoe os nossos corações para que nós possamos ouvir a tua palavra, sermos edificados por ela e vivermos, Pai, sempre dentro da tua santa vontade. Abençoa-nos, portanto, desta forma. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o erro. O erro está bem registrado no Código de Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse Código de Direito Canônico é um documento bastante relevante. A Igreja Católica, a Igreja Romana, ela é uma igreja de natureza de organização mundial. A sede dela é no Vaticano. Diferente das maiorias das igrejas evangélicas, que são nacionais, regionais, particularmente as que são de origem reformada, calvinista, por exemplo, também os batistas, metodistas e algumas evangélicas que nós denominamos como pentecostais, como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã. Essas igrejas são locais, são organizações, são organizadas por estatutos de natureza local. Então, como é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Católica Romana, ela não tem constituição, estatuto de igreja, código de disciplina, manual de culto, nem confissão de fé como nós temos. Para orientar os seus adeptos de natureza mundial, a Igreja Católica Romana tem um catecismo, e o atual foi organizado foi publicado em 1992 pelo Papa João Paulo II. Isso foi 30 anos, um pouco menos, 27 anos depois do Concílio Vaticano II, que se decidiu organizar ou atualizar o catecismo da Igreja Romana.
E ele foi publicado lá num documento papal. Como nós vimos, os papas, eles instruem a igreja através de bulas papais, de constituições que eles chamam. Essa daí se chamava a Fidei Depositum, que era, digamos, o depósito, o arquivo da fé. E nesse texto eles diziam lá que o texto do catecismo é um texto de referência para a catequese renovada e exposição completa e íntegra da doutrina católica romana. Por outro lado, o direito canônico da Igreja Católica, esse foi publicado em 1983, também depois de decisão do Concílio Vaticano II, no início da primeira parte da década de 60, e foi publicado pelo Papa, também João Paulo II, chama lá, digamos, a Sacrae Disciplina Legis, que é a disciplina da ordem sacra, que trata das leis eclesiásticas, dos institutos de vida consagrada, dos deveres dos clérigos e dos fiéis, da hierarquia e de questões de vida em comunidade, das obrigações da igreja, dos sacramentos, dos cultos e dos templos. Então, esse Código de Direito Canônico, assim, uma somatória do que nós chamamos lá, nós chamaríamos dentro da nossa denominação de Constituição. Então, tem todos os elementos principais de organização da igreja. Então, quando se fala a respeito desse código, é a instrução mundial para todos os clérigos e fiéis da Igreja Romana. E lá, nesse Código de Direito Canônico, tem esse cânon na parte a respeito de disciplina e de ordem eclesiástica que diz: os clérigos são obrigados a observar a continência perfeita e perpétua por causa do reino dos céus. Por isso são obrigados ao celibato, que é um dom especial de Deus, pelo qual os ministros sagrados podem mais facilmente unir-se a Cristo de coração indiviso e dedicar-se mais livremente ao serviço de Deus e aos homens. Esse erro teve origem não no início da igreja cristã, alguns séculos mais tarde. A primeira menção a respeito disso lá foi feita, por exemplo, por Eusébio, quando ele menciona um discípulo lá de um líder ali do segundo século, chamado Márcion, que ele desenvolveu o pensamento herege do arianismo e da condição de haver dois deuses, assim, sinteticamente, um Deus severo e mau do Antigo Testamento e um Deus bondoso e em Cristo no Novo Testamento, uma espécie de batalha ou de confronto entre Deus bom e Deus mau, né? E isso aí, a origem foi basicamente isso. Um dos discípulos dele, lá chamado, se não me engano, Tatiano, ele propôs o celibato e que foi rejeitado lá por Irineu, num documento chamado Contra as Heresias, etc., e foi severamente condenado, considerado como uma heresia. Esse é um ponto importante inicial, e que nos estudos da Igreja Romana eles dizem que o Irineu, todos os outros eram apoiadores do celibato, mas não mencionam esse fato histórico, que havia rejeição disso no início da igreja. Então, a primeira vez que efetivamente apareceu esse tema de maneira organizada foi num concílio de Elvira. Então, esse concílio de Elvira se deu na Espanha, lá mais ou menos no início do século IV, lá pelo ano 300, não se sabe bem se foi 305 ou 315, e foi um concílio que não foi ecumênico, ou seja, não havia, por exemplo, como em Nicéia, representantes da igreja cristã de vários lugares do mundo. Ali foi uma espécie de reunião
que nós presbiterianos chamaríamos talvez de presbitério ou talvez sínodo ali das igrejas da Península Ibérica. Tinha lá representantes ali de igrejas hoje Espanha e Portugal, e parece que tinham lá, não há muita certeza, mas a melhor informação que eu obtive tinham lá 24 presbíteros e 19 bispos. E esses, já havia essa organização de presbítero, bispo e diácono, vamos dizer, cada um na sua função, mas já de uma determinada hierarquia dentro da Igreja Católica. Então, um era primeiro grau digamos, dentro do grupo eclesiástico é o diácono, e depois vem o presbítero, que é o equivalente do padre. O diácono não tem autorização para distribuir sacramentos, o padre pode distribuir sacramentos, e o bispo é quem ordena os demais, ou seja, para adentrar na igreja é necessário, no clero, é necessário que seja ordenado, e quem faz a ordenação é o bispo, não é nem concílio, nem digamos, o padre, que seria o equivalente que eles chamam de presbítero, e obviamente o diácono, que é considerado, digamos, o primeiro nível onde historicamente descrevem como baixo clero. Não, o baixo clero é diácono e presbítero, o alto clero é bispo, cardeal e os líderes mais altos. Mas, enfim, nessa reunião foi a primeira vez que foi organizado e foi proposto um cânon, uma instrução que referente digamos, o celibato. Então eles diziam lá num cânon, eles publicaram 81 cânones, se não me engano, essencialmente de ordem disciplinar eclesiástica. Então eles diziam lá: os bispos, presbíteros e diáconos, e com uma posição ministerial, devem se abster-se totalmente de relações sexuais com suas esposas e da procriação dos filhos. Se desobedecer, será removido do cargo clerical. É um passo, algo bastante relevante para nós lembrarmos, é que muitos desses presbíteros, diáconos e mesmo bispos eram casados e foram determinados por digamos, por essa reunião conciliar na Península Ibérica, para os seus subordinados lá, que estavam sobre esse grupo, para que se abstivessem de qualquer relação com suas respectivas esposas durante a vigência já do casamento. E aos novos, digamos, adeptos ou os novos ordenados seria proibido. Então isso foi uma decisão de um concílio local, não foi uma decisão da igreja cristã no século IV, mas foi na Península Ibérica para as igrejas ali daquela região. Houve, digamos, houve questionamento, disputa, e essa questão não se resolveu, vamos dizer, não do ponto de vista de solução boa, mas não se consolidou até efetivamente digamos, o Concílio de Trento, em 1500, ou seja, 1200 anos depois. Houveram toda uma série de decisões, mas houve forte questionamento durante todo esse período a respeito dessa decisão. Aí veio esse Papa Cirício, ali algumas décadas depois desse concílio, e ele proclamou como Papa o primeiro édito proibindo o casamento de sacerdote. Então, houve também questionamentos. A autoridade do Papa e mesmo das igrejas, dos bispos regionais, não tinham se consolidado ainda como se dava já na Idade Média. Havia uma certa autoridade, lembrando que foi lá digamos, no século IV que a igreja cristã passou a ser reconhecida como uma igreja, digamos, autorizada dentro do Império Romano, e um pouco mais adiante, digamos, tornando-se a igreja, digamos, a religião oficial do Império Romano.
Com o advento de se tornar a religião oficial, aí houve um acréscimo substancial de autoridade civil da igreja, dos eclesiásticos, do clero, sobre o povo em geral, no domínio do Império Romano, e também o desenvolvimento foi um tanto distinto na igreja ocidental latina da igreja oriental grega, que estava mais do lado, digamos, da Palestina, da Síria, da Grécia e mesmo dos povos eslavos, mais hoje naquela região da Rússia. Aí, alguns anos, veja, né, vários séculos mais tarde, eu estou dando alguns saltos, mas para os elementos, para as ocasiões mais relevantes, o Papa Gregório VII, esse Papa é um caso até bem interessante, porque esse Papa Gregório VII, bastante considerado dentro da história eclesiástica romana, ele é considerado como uma referência, digamos, um homem muito beato, muito pio. Ele é bem respeitado dentro do desenvolvimento eclesiástico da Igreja Romana e corretamente, ele exerceu grande influência. Mas quando ele foi eleito Papa, aliás, ele nem foi eleito Papa, ele foi aclamado Papa pela população de Roma. Foi um caso muito peculiar e interessante, pouco divulgado. Ele não era ordenado padre, ele servia os bispos e o Papa anterior como um assessor e uma pessoa que prestava serviço ao Papa, e era bem conhecido pela população. Havia uma série de dificuldades de natureza civil lá em Roma na época, e questão de invasões, guerras lá. Roma, digamos, estava ali no meio do norte da Europa, que havia trânsito lá de invasores com frequência, e havia uma grande dificuldade, de natureza civil e de ordem naquela região, e ele era uma pessoa considerada com bons padrões, etc., do ponto de vista de comportamento em relação aos demais governantes. E quando faleceu o Papa, a quem ele inclusive servia, houve por aclamação uma escolha e eleição do Gregório VII. E ele, mais tarde, numa reunião conciliar, alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, ele foi eleito, confirmado, mas ele já exercia o papado, por um concílio. E em 1074, ele faz uma declaração, uma bula papal, declarando obrigatório o celibato do clero. E que os casados, vejam, os que se mantivessem casados, que já eram e já estavam em casamento, seriam excomungados se não abandonassem a vida familiar. E depois, mais tarde, foi reafirmada essa decisão nos concílios de Latrão, 1, 2, 3 e 4, que se deram alguns anos mais tarde, uns 50 anos depois, e depois no século seguinte, de 1123 até 1215. Então essa questão foi bastante debatida e questionada nos séculos seguintes. Aí no Concílio de Trento, e como os irmãos lembram, esse Concílio de Trento foi o concílio da Contra-Reforma. Esse concílio aí tratou essencialmente da defesa da organização e da soberania da Igreja Católica sobre os povos da Europa. E esse concílio, então, confirma essas decisões de Gregório VII e dos concílios de Latrão, e estabelece lá num dos cânons. O cânon é uma instrução, como uma norma, digamos, que é estabelecida, e é a expressão usada, digamos, nas decisões romanas, né? Eles chamam, tem agrupamento em capítulos, e cada instrução separada é chamada de cânon, né? Ordem, instrução, e a denominação, obviamente, é uma palavra de origem latina.
E aí diz nesse cânon 9, na sequência que tratava a respeito de disciplina: se alguém disser que os clérigos constituídos em ordens sacras, veja, ordem é quem é ordenado, quem participa de ordem. Então, ser ordenado é ser incluído na ordem dentro da, digamos, da visão católica da igreja, visão romana. Então, os clérigos constituídos em ordens sacras e os regulares, que eram um outro grupamento dos que não faziam parte das ordens franciscanas, dominicanas, e, enfim, beneditinas, agostinianos, esses eram as ordens. Os regulares eram os clérigos que faziam parte só, vamos chamar assim, do clero católico romano, né? Não estava também dentro de um grupo. Então havia, e existe até hoje essa condição de, digamos, dos membros de ordens e dos regulares, e que professam solenemente castidade, que podem contrair validamente matrimônio, não obstante a lei eclesiástica ou o voto. Aí veja bem, aqui ele está dizendo que, digamos, sintetizando que algumas pessoas que afirmam que podem contrair matrimônio, e os que estão nessas ordens. Todavia, digamos, a instrução que não podem. E aí tem um outro ponto interessante que nós vamos ver mais tarde, que é o voto. Então, isso existe o elemento da ordenação e o elemento do voto, digamos, clerical. E aí o que eles dizem a mais? E que o contrário disto, outra coisa não é senão condenar o matrimônio. E que podem os clérigos contrair matrimônio todos os que não sentem ter o dom da castidade, ainda que tenham prometido por voto. Ou seja, se algum clérigo, digamos, sentir que ele foi chamado para a vida matrimonial, ele não pode abandonar o voto, porque se ele abandonar, será excomungado. Então, pois Deus, e veja, digamos, a constante uso de sofisma da Igreja Católica Romana na sua arguição teológica. E os irmãos lembram, sofisma é aquela linha de pensamento em que você usa um argumento racional e leva por uma conclusão equivocada, ou contrária às bases. Então você usa toda uma sequência de raciocínio, bem fundamentado, razoável, e a conclusão não é correta, é incorreta ou não segue o raciocínio. A Igreja Católica usa isso constantemente desde, digamos, de séculos, esse uso de sofisma, que era um pensamento desenvolvido entre os pensadores gregos, que era uma maneira de, vamos dizer assim, ganhar um argumento, né? E eles usam aqui: pois Deus não nega o dom a quem piamente pede, nem consente que sejamos tentados acima das nossas forças. Quem casa, sendo clerical, caiu numa tentação, é o que diz aqui, e não resistiu em força que ele tinha. Pecou porque quis, né? Então, seja excomungado. O Concílio de Trento continua, né, particularmente nesse tema, e ele diz lá nesse cânon 10, na sequência: se alguém disser que o estado conjugal se deve antepor ao estado de virgindade ou celibato, e que não é melhor nem mais beato permanecer no estado de virgindade ou celibato do que contrair o matrimônio. Então, digamos, isso era basicamente uma arguição dentro do pensamento bíblico defendido pelos reformados, que celibato para alguns é dom e o casamento para alguns é dom, e tanto um quanto o outro é da mesma qualidade perante Deus. Então diz lá, a Igreja Católica então estabeleceu: quem não disser que o celibato é melhor,
e é necessário e exclusivo para os clérigos, os do clero, seja excomungado. E mais ainda, né? O Código do Direito Canônico estabeleceu também e foi confirmado e reorganizado, como nós vimos aí já na década de 1980, ele afirma e estabelece um elemento bastante insidioso e que é uma espécie de, digamos, de laço para o candidato ao clero, a quem deseja participar do clero. Então, esse voto clerical, ele diz lá o texto, o candidato ao clero faz a sua declaração de voto, de pobreza, de castidade e de obediência, incluindo de castidade. Os irmãos, os que têm, digamos, algum conhecimento ou vieram do romanismo, sabem que toda pessoa que se dedica à vida clerical, que inicia, vai ser candidato ao clero e vai para os seminários ou vai servir a alguma das ordens, ele deve se fazer promessas, fazer voto, e esse voto de pobreza, castidade e obediência é obrigatório para se iniciar o processo de estudo e preparo para a condição de ordenação. E eles têm essa condição de, digamos, de um voto, curiosamente, de natureza temporal, ou seja, o indivíduo se promete durante aquele período a condição de pobreza, castidade e obediência. E o período de preparo dentro do sistema romano de natureza mundial. Isso é uma ordenação que vem, digamos, lá do Vaticano e vale para toda a Igreja Católica em qualquer lugar do mundo. Ele tem uma validade temporária e deve ser renovada todo ano. Uma proposta bastante peculiar e curiosa, digamos, de promessa: eu prometo não quebrar a lei nesse período. Então, não é uma posição de natureza, digamos, de consciência ou de convicção, não é? É uma promessa de validade, vamos dizer assim, de natureza temporal, de natureza de conveniência momentânea, não? E esse está lá no cânon desse 722, parágrafo 2, que diz que é o tempo de prova e deve ser renovado anualmente, e tem um outro item lá que diz que o tempo para treinamento é de 5 anos. Sendo considerado, então, idôneo o candidato, ele faz a profissão perpétua. A profissão perpétua é, obviamente, pelo próprio nome, permanente e pela vida inteira. E a vida inteira aqui inclui até, nós não vamos entrar nisso, até se porventura ele deixar de ser digamos, um presbítero, se ele desistir ou for excluído por alguma razão, esse voto permanece de natureza perpétua, porque a ordenação dentro da Igreja Católica para certos, por exemplo, para o padre chamado presbítero, para ele poder distribuir sacramento, é de natureza perpétua também, mesmo se ele afirmar que perdeu a convicção, ele continua podendo distribuir sacramentos, ou seja, distribuir a ceia do Senhor, fazer batismo, extrema-unção, ouvir confessionário. Essa condição é de natureza perpétua. Então, e é uma das grandes, digamos, dificuldades operacionais dentro da Igreja Romana, digamos, os grupos que, por exemplo, chamado aí os conservadores, etc., que não aceitam certas instruções do Concílio Vaticano II e que eles não podem ser excluídos da Igreja, porque eles têm, digamos, eles têm um poder recebido de natureza perpétua. Então, ele, sendo considerado idôneo, depois de 5 anos, ele pode ser ordenado a receber a ordenação sacerdotal.
E aí no cânon 1042, fica um pouco mais adiante, ele diz lá, são simplesmente impedidos de receber as ordens, isso é literal do cânon, né? O homem casado, a não ser que ele se destine ao diaconato permanente. O diaconato não tem autoridade para sacramentos, né? Ele tem autoridade para dirigir toda uma série de atividades na igreja, mas o sacramento, a missa, ele não pode dirigir. Ele pode ter outras funções dentro de natureza sacramental também, dentro do clero. Aí existe então a condição da ordenação, e eu estou apresentando isso porque tem, digamos, esses elementos têm bastante a ver com, digamos, algumas conclusões que nós vamos tomar ou vamos trazer à tona no fim do estudo. Então é a ordenação clerical. Então a ordenação clerical, que é o passo seguinte do voto, quando se termina o período digamos, de preparo, ela diz lá, pela sagrada ordenação, alguns fiéis são instituídos em nome de Cristo e recebem o dom do Espírito Santo. Veja o que se afirma aqui. O dom do Espírito Santo é recebido na ordenação, não é na declaração de fé, ou não é porque o Espírito Santo atuou sobre a pessoa por vontade divina, é porque ele foi sagrado por alguém. Nós vamos ver um pouco mais adiante que essa medida é de natureza do clero, que determina ao Espírito Santo que abençoe ou sagre alguma pessoa. A condição dentro da Igreja Católica Romana é muito triste e terrível, porque eles ensinam, como dizia o texto lá de Timóteo, uma série de falsidades dentro e justificada e usando textos bíblicos para justificar ou afirmar tais posições. É algo de enorme gravidade. E aí, irmãos, a minha convicção, não vejo eu pessoalmente como nós possamos considerar a Igreja Católica Romana como, de alguma maneira, uma igreja fraternal ou que haja algum tipo de comunhão possível. É outra religião que usa a palavra e Cristo como se fora, digamos, elementos fundamentais dentro desta religião, né? Aí seguindo, então, veja, pela sagrada ordenação, alguns fiéis são instituídos em nome de Cristo e recebem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita, pelo visto, em todo o fiel católico romano, em alguns. A sagrada ordenação é conferida pela imposição das mãos do bispo. Quem determina a ação do Espírito Santo é o bispo. E a oração, através da qual ele bendiz o Pai, agradece o Pai pela sua bondade, ele invoca o dom do Espírito Santo. Aliás, nós jamais invocamos Deus. Deus é onipresente. Em alguns lugares, irmãos nossos invocam Deus para estar presente, ou pedem a presença de Deus. Na minha condição, uma pobre ignorância. Não, é a ignorância dos atributos divinos. Deus é onipresente, Ele está em todo o universo, Ele é Senhor de toda a criação, e mais ainda, o Espírito Santo habita no crente que Deus escolheu, e o momento de habitação nessa pessoa, vamos chamar de decisão exclusivamente divina. Quer dizer, a pretensão de alguém invocar o Espírito Santo para que ele faça alguma coisa, como nós vemos em certos grupos, vamos dizer, neocristãos aí, que chamam a Deus e o Espírito Santo para atuar em um lugar e outro, isso é um absurdo e na minha opinião, claramente herético. Isso é uma heresia.
chamar Espírito Santo para agir, nós não chamamos. O que nós chamamos e que nós oramos é para que estamos atuando como servos de Deus e estamos vendo uma condição, uma circunstância que a ação de Deus é necessária, e nós pedimos então que Deus, na sua já onipresença, conhecimento absoluto, nós pedimos a Deus a sua ação, mas nós não estamos invocando Deus para agir. E a hipótese, por exemplo, que ele iria agir com ou sem a nossa oração, eu também não acompanho, porque a vontade de Deus é soberana, e quando ele estabeleceu, digamos, a sua vontade pelo mundo, a nossa oração é parte do plano de Deus, ou seja, nós temos que orar porque é parte do plano de Deus. Então nós estamos obedecendo a Deus no seu plano absoluto para fazer oração. Nós não estamos invocando a Deus para orar, para fazer ou agir. Então aqui, digamos, essa é uma série de declarações de clara heresia, não? Pois não, Denise? Quando a gente fala continuamos na sua presença, quando a gente vai orar e falar continuamos na sua presença, é errado? Então a Denise, para os que não ouviram, está perguntando, quando em nossas orações nós falamos continuando na sua presença, isso é um equívoco, um erro? Não, nós continuamos, é uma confirmação de um fato. Nós estamos na presença de Deus, aliás, estamos sempre na presença de Deus durante a oração e durante os nossos pecados. Então, digamos, a presença de Deus, Deus está nos vendo continuamente, nós estamos sendo mantidos por Deus, né? Vivos estamos porque Deus atua para nos manter vivos. Então, digamos, a nossa circunstância na presença de Deus é permanente. Nós e todos os demais seres humanos que Deus criou, sejam eles crentes ou pessoas não crentes, estão na presença de Deus, né? E continuando, é um reconhecimento nosso, tácito, explícito, que estamos na presença de Deus e estamos agindo em obediência a Deus quando nós fazemos a nossa petição daquilo que nós vemos que é de acordo com a vontade de Deus, né? Então, a sagrada ordenação é conferida nessas condições por ordem do bispo a Deus. E pela oração de ordenação se confere o Espírito Santo e se imprime o caráter sagrado naquele que foi ordenado, de sorte que os bispos e os presbíteros e diáconos, cada um do seu modo, se assemelham a Cristo. Então agora nós vamos ver esse ato aqui de ordenação aqui na Catedral da Sé, onde os candidatos para ordenar estão lá, digamos, estirados e mostrando absoluta submissão ao bispo. Então, digamos, a colocação é porque esse que está aqui no meio é o bispo, ele que vai ordenar. O poder é do bispo e ele vai ordenar a quem ele quiser e a entender através de suas luzes que merecem ser ordenados. Então, isso é um ato, quando, digamos, uma figura que nós olhamos e só pode nos trazer muita tristeza digamos, pelo desvio que acontece nesse tão grande grupo de pessoas, e daí a necessidade digamos, da proclamação da palavra e a necessidade de nós termos em todos os lugares missionários, né? Pastores missionários. E nós mesmos temos a obrigação, nós que não somos do ministério explícito da palavra, a obrigação nossa é, com toda paciência e temor a Deus, explicar a razão da nossa fé para essas pessoas desviadas. Então, no Concílio Vaticano II, digamos, isso, houve o decreto, né, nesse daí chamado Presbyterium Ordinis, ou a ordem presbiterial,
e sobre o ministério da vida dos crentes. E nesse decreto houve a confirmação do celibato clerical. Ou seja, o celibato clerical foi ordenado de maneira bastante clara e específica no Concílio de Trento. Já havia toda uma série de instruções estabelecendo o celibato, lá foi ordenado, e o Vaticano II confirma essas decisões. Aí ele vem algumas frases interessantes. Todavia o celibato harmonizar-se por muitos títulos ou formas com o sacerdócio, fundadas no ministério de Cristo e na sua missão, o celibato, que a princípio era apenas recomendado aos sacerdotes, esse princípio aí é bastante indeterminado, né? Porque, como nós vimos lá, no princípio não era. Nos primeiros séculos não havia nenhuma instrução, e como nós vemos no texto bíblico, a recomendação para os presbíteros e diáconos serem casados, não o contrário. Depois foi imposto, realmente é uma palavra correta mesmo, imposto é obrigatório, algo que as pessoas não fazem voluntariamente. Foi imposto por lei a Igreja Latina, e porque na Igreja Oriental Grega não foi imposto. A todos aqueles que deviam ser promovidos às ordens sacras. E esse Sagrado Concílio, veja bem, aprova e confirma novamente essa legislação a respeito daqueles que se destinam ao presbiterato. Aqui ele chama a atenção do presbiterato, porque é o padre, é quem pode distribuir sacramentos. Então, para ser bispo, necessariamente deve ter sido padre, presbítero, né? Ou seja, um padre. Então, para ser alçado ao bispado, que é uma outra ordenação, tem que ter sido presbítero, e diácono também é uma espécie de uma escada clerical que a Igreja Católica Romana faz. Agora, houve muitas contestações. Eu já mencionei a primeira contestação, já no início, lá pelo Eusébio, lá falando a respeito da igreja, nos primeiros 3 séculos, 4 séculos, que isso era considerado como uma heresia, a proposta de celibato. Aí, os reformadores, vamos direto para a reforma, onde foi organizado em seguida o Concílio de Trento. Todos os reformadores e as figuras principais, Lutero, Zwinglio, Melanchthon, o Butzer, o Knox, Calvino, e todos os demais reformadores ativos em todos os lugares, eles denunciavam isso como um erro. Era denúncia, era absolutamente comum, certa e firme, biblicamente sustentado que era erro. E eu vou mencionar alguns casos, algumas citações do Calvino, porque essas citações são claras e contundentes a respeito desses erros. Então, diz lá o Calvino, no início dessa contestação: quanto respeito aos pais, falando da história, né? Os pais aqui que ele menciona são os primeiros, Irineu, e demais, pastores da igreja nos primeiros séculos. Quanto respeito aos pais cujos escritos subsistem, ou seja, são conhecidos, nem eles mesmos, quando falavam de sua opinião, e aí ele faz uma exceção, Jerônimo, com tão grande malignidade destruíram a honradez do matrimônio, como as decisões papais e da Igreja Católica. Quanto a nós, nos contentaremos com um só encônio, aqui é um elogio, essa palavra aqui é pouco comum, né? Que significa elogio, de Crisóstomo, porque o Crisóstomo, como foi o principal admirador da virgindade, não pode parecer haver sido mais profuso que os outros na recomendação do matrimônio, porque ele diz lá, o primeiro grau diz o Crisóstomo, o primeiro grau de castidade é a virgindade pura, o segundo, o matrimônio fiel. Portanto, uma segunda espécie de virgindade é a casta afeição pelo matrimônio. Você aí está lá, nas institutas, que é essa série de instruções, teológicas, que sintetiza
e não é sintético, que analisa e apresenta bem o pensamento reformado, chamado de linha calvinista, mas, digamos, é o reformado bíblico. Também o Calvino menciona, ou faz uma outra menção, essa um pouco mais longa, que tem aí uns 2 ou 3 slides. Numa coisa se mostram demasiadamente rigorosos e até mesmo inexoráveis. É, digamos, o clero e a igreja romana que ele está falando. E não permitir o matrimônio dos sacerdotes. Aí ele diz lá, não é necessário mencionar a terrível impunidade que prevalece entre eles de fornicar, porque, irmãos, uma peculiaridade, algo bastante indicativo é que ser casado gera excomunhão, fornicar não. Então a igreja, na igreja católica, digamos, e fornicar é toda relação sexual fora do matrimônio. Então, para, digamos, definição de termos. Então, ter relação sexual, e nós sabemos agora, dentro do catolicismo, de qualquer espécie, não é objeto de excomunhão. O matrimônio é. Estribado em seu fétido celibato, adjetivo aqui usado corretamente pelo Calvino, se fizeram insensíveis a todos os crimes, toda uma série de outras, afora essa questão sexual. Aí diz lá, contudo, essa proibição mostra claramente quão pestíferas são todas as suas tradições. Aqui, o celibato claramente se inclui, na melhor das hipóteses, dentro do contexto das tradições. Nós vamos ver que é absolutamente antibíblica. Então, não sendo bíblica, deve ser dentro do contexto, aliás, o mais relevante para o catolicismo, para o romanismo, que é a tradição oral, né, que nós vimos numa das primeiras aulas dessa série. Então, diz lá esse texto, são pestíferas todas as suas tradições, porque ela não só privou a igreja de pastores íntegros que optaram por continuar na vida matrimonial ao invés de abandonar a sua esposa e famílias e participar do clero, nesse claro um clero desobediente, mas também acarretou horrenda caudal de iniquidades e lançou muitas almas no abismo do desespero, ou seja, pessoas que tinham, digamos, consciência, estavam, digamos, conscientes da sua condição e vocação matrimonial, eram acusados de hereges, de desobedientes e excomungados da comunhão de crentes, da Igreja Católica, né? Aí, seguindo, o Calvino, ele diz nesse mesmo texto, ele comenta, por certo que quando o matrimônio foi interditado aos sacerdotes, tal se deu por ímpia tirania, não só contra a palavra de Deus, mas também contra toda a equidade. A equidade aqui é, digamos, de toda justiça, né? E em primeiro lugar, a ninguém, por motivo algum, jamais foi lícito proibir o que o Senhor deixou livre. Não se pode colocar lei na boca de Deus. Deus determina aquilo que é necessário e o que deve ser atendido. Nós não podemos acrescentar um só tio à revelação de Deus, nada. A palavra de Deus é integral, o necessário que Deus, na sua perfeição e santidade, determinou para o nosso conhecimento. Não podemos colocar nada a mais, e quanto menos essa tirania, como é bem descrita pelo Calvino. E mais, em segundo lugar, que o Senhor ordenou expressamente em sua santa palavra que esta liberdade de matrimônio não fosse jamais violada, e é tão claro que dispensa ser provada. É evidente, ao ler a Bíblia de Gênesis, que nós vamos lembrar mais adiante, os primeiros capítulos, início da história da humanidade, existe instrução explícita de Deus a respeito disso, até a conclusão dos tempos.
E ele diz lá, e deixo ainda de considerar o que Paulo, em muitas passagens, quer que o bispo seja marido de uma só esposa. E nós vamos citar um pouco mais adiante. Aí diz, mas pode-se dizer algo mais veemente do que aquilo que o Espírito Santo declara, que nos últimos tempos surgirão homens ímpios que proibirão o casamento e os denomina não apenas de impostores, mas inclusive de demônios. E é o texto que nós já vimos no início da aula. Portanto, esse é um vaticínio, este é um sagrado oráculo do Espírito Santo, pelo qual Paulo fazendo a revelação que ele recebeu do Espírito Santo a Timóteo e a nós, esse é um sagrado oráculo do Espírito Santo, pelo qual ele quis prevenir a igreja desde o início contra os perigos da doutrina de demônios de se proibir o matrimônio. Aí eu estou indo, um slide após o outro. Existem outras perguntas, algum ponto que os irmãos estão gostariam de esclarecer ou apontar? Muito bem. Então, pois não. Por acaso eles usam aquele texto de Paulo, que Paulo diz que quem seria melhor ser como ele, sozinho, mas que se não pudesse. Eles usam esse texto, por acaso, para proibir o casamento? Eles mencionam esse texto, mas o texto usado com mais frequência é aquele de Jesus Cristo, quando ele fala que quando as pessoas, pela submissão a Deus e a vocação, podem ser obrigados a deixar suas famílias e esposas, eles transformam esse texto como sendo uma obrigação. Os que aceitam Cristo têm que deixar a família e a esposa e os filhos. Eles fazem uma inversão de ordem, de raciocínio absolutamente, não absurda, mas por conveniência do intuito e do objetivo, é que separar essas pessoas da convivência na sociedade e dos seus familiares. É uma forma de separar as pessoas. Agora, esse de Paulo menciona, sim, aliás, menciona, porque existe, como a irmã conhece, nós conhecemos, existe o termo em que ele fala que ele tem essa vocação, vamos dizer, celibatária, mas ao mesmo tempo ele, por instrução do Espírito Santo, determina, não ele, Paulo, o Espírito Santo, que haja, matrimônio numa série de obrigações, é necessário, para poder servir melhor a Deus e aos irmãos. Então, é algo que isso não é mencionado, é até dito em algumas argumentações, dentro dos teólogos e até das bulas papais que dão lá um introito, uma explicação. Ele é colocado até como essa instrução de Paulo uma espécie de opção, de sugestão, em que ele alterou a conclusão dele mais tarde, sugerindo que melhor é ser celibatário. E como a Igreja Católica Romana, ela tem, é arminiana, né? Então a ação das pessoas é de grande relevância no processo de salvação, né? Eu obedeci, então tem direito de ser salvo. Tá. Só isso. Então dizia lá, onde é que estávamos aí? Então esse nós seguimos, a contestação. Então, no concílio, assim, eu creio que eu não havia lido até o fim a contestação, a história sim, lemos integralmente. Aí vem uma contestação histórica que eu achei até interessante colocar, da própria resolução, do Vaticano II, em que eles mesmo fazem uma declaração indicativa. Aí diz lá no meio da declaração deles, do decreto aqui, a ordem presbiterial: a continência perfeita e perpétua, por amor ao do reino de Deus, generosamente aceita e louvavelmente observada através dos séculos, isso dentro do romanismo,
e mesmo em nossos dias, por não poucos fiéis, foi sempre tida em grande estima pela igreja, especialmente na vida sacerdotal. É, na verdade, um sinal e estímulo de caridade pastoral e fonte singular de fecundidade espiritual no mundo. Então, outra característica típica do romanismo é, digamos, a adjetivação, né? São longas exposições que, digamos, hipnotizam o leitor, talvez, e ele perca o rumo nas conclusões, né? E aí, porque diz lá, de si, e aí, digamos, a ênfase é minha, de si não é exigida, veja, esta continência perfeita, de si não é exigida pela própria natureza do sacerdócio, como se deixa ver pela prática da igreja primitiva, é claro, registrado em texto bíblico, e pela tradição das igrejas orientais. A Igreja Católica Romana, já há alguns séculos, está tentando resolver o cisma da igreja cristã que se deu lá por volta do ano 1000 e alguma coisa. E aí ele diz, onde na igreja oriental? Onde, além daqueles que com todos os bispos escolhem pelo dom da graça a observância do celibato, existem meritíssimos presbíteros casados, ou seja, merecedores de todo o respeito. Ou seja, na igreja oriental, que é considerada como uma igreja fraternal da Igreja Católica Romana, o presbítero, o padre e até bispos, eles são, inúmeros deles casados e não existe proibição ao casamento. E eles estão dentro do conjunto de igreja cristã considerada pela Igreja Romana. Digamos, a Igreja Romana não considera as igrejas reformadas como fraternais. E aí diz lá, aí a ênfase é minha, recomendando o celibato eclesiástico, esse Sagrado Concílio, o Vaticano II, de forma nenhuma deseja mudar a disciplina contrária legitimamente vigente nas igrejas horizontais. Eles dizem que é excomungado o clero que casa, e eles dizem que é legítimo o casamento na igreja oriental. E exorta amorosamente a todos que receberam o presbiterato já no matrimônio, ou seja, já tendo sido casados, tendo sido ordenados, que, perseverando na sua santa vocação, continuem a dispensar generosa e plenamente a sua vida pelo rebanho que lhes foi confiado. Ou seja, reconhecem no próprio édito que, digamos, o casamento é legítimo, todavia eles determinam que seja excomungado aquele que casar e está no clero. Então agora vamos ver as contestações bíblicas do erro, que são algumas, não coloquei muitas, mas algumas bastante claras, né? E nós começamos por Gênesis, lá que, digamos, é a criação da raça humana. Disse mais o Senhor a Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, continuando um pouco adiante nos versículos mais a 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos, a carne de minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus nos criou, homens e mulheres, por sua santa vontade, e para nós materializarmos o seu plano a respeito da humanidade e da nossa salvação. E através dessa santa, sábia, absoluta, soberana decisão de Deus, veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Aí diz uma outra, lá em Timóteo, digamos, a questão do que, digamos, o Calvino falava que era necessário mencionar, mas havia, e que é a respeito dos oficiais, né? Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo, que aqui é sinônimo de presbítero, não existem 3 categorias ou 3 ofícios. Primeiro, não é categoria, são ofícios distintos. Diácono, instituído, digamos, ali no início da igreja em Jerusalém. O presbiterato, que é sequência, digamos, das decisões e da orientação que Moisés recebeu desde o Sinai, e o presbítero e o bispo são vistos como palavras de origem, digamos, complementar, distinta para o mesmo ofício. Então, bispo e presbítero são sinônimos, e diácono, digamos, é o ofício de servir a igreja, como tendo, digamos, como sendo o oficial necessário. Como é o presbítero, o diácono é necessário na comunhão dos crentes. Em nossas igrejas, todas as igrejas presbiterianas devem ter, para se organizar, oficiais, presbíteros e diáconos. Se um grupo não identifica pessoas, homens que possam servir nesses ofícios, ela não deve ser organizada com a igreja até se manifestar o Espírito Santo, se manifestar e o povo da igreja reconhecer que tais pessoas devem, digamos, servir nesses ofícios. Veja, como corpo de Cristo, é necessário se ter esses oficiais. Corpo, não vou chamar autônomo, mas que pode atuar como igreja local. Isso é uma necessidade que nós, reformados e presbiterianos, reconhecemos. Então, diz lá o texto: é esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que, veja, esposo de uma mulher e que governe bem sua própria casa, criando os filhos, sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aí, veja, digamos, a incongruência, né? O clero foi escolhido, romano é escolhido e levado e separado para cuidar da casa de Deus, e obrigatoriamente celibatário, ou seja, uma desobediência clara ao texto, né? Não poderiam estar cuidando das coisas de Deus. Então, aí, irmãos, digamos, minha interpretação, né? A igreja romana, os seus templos, não são casa de Deus. Não seja neófito, tem que ser conhecedor de textos bíblicos e da instrução, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui um ponto importante: muitas pessoas têm uma manifestação intensa da sua convicção e da sua fé, tem uma vida, digamos, que serve digamos, de alegria para os irmãos, mas não tem experiência dentro da igreja e na vida cristã. Essas pessoas não devem ser eleitas como oficiais. Ainda, né? Poderão até ser mais tarde, mas no início da sua vida cristã, até vencerem esse período de novidade, né? de ser neófito, não devem ser eleitas ou indicadas até por outros essa é minha conclusão, que eu estou deixando bem claro. Aqui é Marcos, não postulando, mas apresentando, digamos, a percepção. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Outro elemento: os oficiais têm que ser respeitados fora da igreja, não podem ser pessoas desrespeitadas, consideradas como pessoas desonestas e que merecem desconfiança. Então, esse é um ponto bastante importante, instrução bíblica, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí também, quanto aos diáconos, semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não... Aí uma só palavra é importantíssima. Irmãos, mentiroso não pode ter lugar dentro da igreja de Cristo. Todos nós não podemos praticar a mentira. A mentira é odiada por Deus.
E mentira não tem justificativa. E mentira é tudo aquilo que nós sabemos que não é fato. E que nós ou melhoramos, ou omitimos, ou deixamos de, de apresentar nos seus detalhes. Mentira não é aceitável na vida do cristão. Então diz lá, de uma só palavra: falei, cumpro, mesmo que eu tenha dano ou perda. Quer dizer, se eu disse que vou cumprir, diga, vendi o carro, o preço foi ruim, eu entrego o carro e recebo pagamento, e aquilo está encerrado, negócio feito. E o crente tem uma só palavra, né? Conservando não só de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, aí ele está falando quanto as mulheres dos oficiais, não é que quanto mulheres oficiais, é as suas respectivas mulheres. Quanto às mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono, obviamente, aqui confirma, né, que marido de uma mulher, então não é mulher diaconisa. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E aí, lembrando, né, o primeiro mártir cristão foi um diácono. E aí, mais uma coisa, essa é da conclusão dos textos que também o Calvino, ele não chegou a mencionar. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E veja a analogia que ele está fazendo. Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Os irmãos aqui devem ser, digamos, Tiago, aquele que presidia lá o concílio lá em Jerusalém, e também o Judas, né, que era o outro irmão que escreveu uma das cartas que está no Novo Testamento. Pelo menos esses dois, e parece que os dois, porque fala no plural, eram casados. E o Pedro também, que se fazia acompanhar. A igreja romana falou que a mulher do Pedro morreu, então, antes dele seguir pelo apostolado. Obviamente, na ausência de testemunhas ali visuais, eles podem argumentar o que quiser, né? Mas que é muito estranho aquele comentário com essa afirmação, sim. E veja, direito de comer e beber, que é uma necessidade para a manutenção do corpo, é feita analogia ao casamento. Ou seja, para alguns o casamento é uma necessidade de vocação. E o casamento é absolutamente bíblico, divinamente originado e não obrigatório. Esse sim não é obrigatório, mas é de origem divina para nós, né? Aí, digamos, por que todo esse engodo, essa enganação, né? E aí eu estava fazendo lá umas pesquisas e leituras lá tem um escritor, um historiador de grande relevância para nós protestantes e para a história da igreja cristã em geral, que chama-se Philip Schaff. Chamava-se, ele já é falecido, digamos, ele foi uma figura de grande importância, vamos dizer assim, no fim do século XIX, começo do século XX. Já mencionei anteriormente. Ele originalmente ele se converteu na Alemanha, na Igreja Reformada da Alemanha, depois aí se tornou um grande acadêmico, estudioso de teologia, foi para os Estados Unidos para ensinar num seminário que essa denominação tinha nos Estados Unidos. E aí ele foi convidado e participou de um dos grandes seminários presbiterianos lá nos Estados Unidos, que chamava o Union Seminary em Nova York. E ele é reconhecido como um dos melhores, maiores e mais prolíferos escritores da história da vida cristã. Muito, digamos, teutonicamente detalhista, ou seja, ele realmente afirma aquilo que ele tem documento. E ele, nos estudos a respeito de celibato, aí que ele tem algumas coisas. Falando dos pais na fé, ele apresenta o nome de um estudioso lá, que é o Leopoldo von Ranke,
que não tem tradução para o português nem para o inglês, que chamam Os Papas Romanos. E ele fala, o Ranke fala sobre o Papa Gregório VII e as reformas gregorianas. Aquele lá que estabeleceu a primeira instrução explícita do Vaticano e de natureza ecumênica para a igreja de celibato. E esse Gregório, digamos que não foi ordenado padre antes de ser eleito papa, ele era um homem considerado por muitos historiadores como bastante capaz e inteligente do ponto de vista administrativo e de um que deve ser, digamos, olhado com respeito na sua capacidade intelectual e objetivos, ou seja, ele não era uma pessoa digamos, de pouco conhecimento ou pouca relevância, bastante. E diz lá o von Ranke, que estudou essas reformas gregorianas, ele diz lá, o sistema e o Gregório estabeleceu, do ponto de vista prático, o celibato e a ordenação dos padres exclusivamente pelos bispos e pela igreja, ou seja, ele restringiu. Para adentrar no clero da igreja romana, só através de um membro do clero, digamos, do alto clero para a igreja romana, não há outro meio, e ele diz, a igreja romana não reconhece qualquer tipo de ordenação que seja feita fora da igreja romana e da igreja fraternal, por exemplo, digamos, da igreja grega. Então ele diz lá, o sistema hierárquico de Gregório é fazer o poder clerical soberano, o poder clerical romano, soberano sobre a humanidade. E assim explica os dois princípios que caracterizam esse sistema: o celibato clerical e a proibição de investidura do clero por mãos de leigo. Havia, inclusive, ordenação de bispo por parte de reis. Isso, digamos, dos primeiros, até, digamos, ao Gregório, mais ou menos, havia, digamos, a escolha disso. Em Portugal, inclusive, houve uma negociação muito bem feita lá, digamos, pelo rei de Portugal, mais ou menos no século XVI, meados, em que ele levou alguns bilhões de dólares de ouro para ajudar o Vaticano a acabar a construção lá de São Pedro, e ele recebeu a autorização dele nomear os bispos, e que se deu e continuou no Brasil até o fim do Império. Ou seja, os bispos brasileiros eram escolhidos pelo rei do Brasil e os de Portugal também, o que causou uma derivação da Igreja Católica Brasileira em caminhos diferentes da Igreja Romana, inclusive, por ocasião, um ponto interessante para se examinar, esse efeito digamos, dessa autonomia do rei do Brasil e dos portugueses, de nomear os bispos, e o trabalho missionário aqui no Brasil, foi diferente de todo o resto da América Latina. Então, celibato clerical e a proibição de investidura pelo clero. Por quê? O primeiro torna o baixo clero, que é o primeiro, uma corporação livre de todas as relações pessoais com a sociedade humana. Quer dizer, o casamento integra a pessoa, primeiro na célula básica da raça humana, que é a família, e através da família existem as inter-relações sociais e a própria formação da nossa igreja, que é uma igreja com pessoas, mas famílias, ou seja, e é ordenação seguindo a ordenação divina. E o segundo protege o alto clero da influência do poder secular. Não só o alto clero, mas toda a Igreja Católica Romana não sofre influência. Aliás, como os irmãos devem lembrar as menções dos dois papas que houveram lá no século XIII e XIV. Um estava lá numa cidade da França, o outro estava lá, digamos, lá na região da Itália, e as confusões por causa da política secular dentro da Igreja Romana. A Igreja Romana, como nós sabemos, atua na política secular, desde o reconhecimento como a Igreja oficial do Império Romano. Mas a influência deveria ser
unidirecional, né? Unívoca, não biunívoca, que o século atua na igreja e a igreja atua no século. É só para a igreja atuar no século, sem ter a influência do século sobre si, né? Então, aqui nós temos, não ficou muito boa aqui, nós temos aqui mais uma ordenação lá em Porto Alegre. Essa figura aqui no meio é o bispo, aqui é um candidato à ordenação, e ele, veja, a posição que eu trouxe, que é interessante, é muito indicativa a respeito do que se espera do membro do clero. Então, aqui está a posição dele, digamos, é uma absoluta subordinação e não pode ser questionada, porque tem outros cânons que proíbem o questionamento por parte dos clérigos dos seus bispos. Não pode se questionar. Digamos, deve-se receber instrução como divina, porque o bispo é o Cristo, como menciona, na presença do povo. Então aí nós lembramos que é absolutamente necessário nós lembrarmos daquela instrução e um alerta divino para nós, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Alguma pergunta, irmãos? Pois não. O microfone, por favor. Os levitas, né? Mesmo os descendentes de Arão casavam, né? O João Batista era levita. O pai e a mãe dele, como vocês lembram lá, estavam há muitos anos aguardando terem um filho, né? Moisés era levita. Então, e aí nós temos toda uma série de exemplos. No sacerdócio de Israel, que estavam sendo preparados, né, particularmente pela figura do sumo sacerdote, para a chegada de Cristo, né? Eles eram todos casados. A colocação que nós temos que examinar é que a figura de Cristo, ela não é figura para ser imitada, ele é exclusivo, ele é o Filho de Deus, e ele espiritualmente, porque nós vamos renascer, digamos, em corpo, mas particularmente em espírito, que vai ser a nossa condição predominante, né? Uma figura de obediência a Deus por desejo e vontade. A figura de Cristo ele é o segundo Adão, mas não para a procriação. Cristo, ele nasceu um homem completo, ele é uma figura masculina integral. Mas não existe qualquer indicação que, no plano de Deus haveria algum tipo de descendência do seu filho, mistura de homem e Deus, né? Jesus Cristo não é mistura, ele tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e a natureza humana vindo de Eva. Então, não de José, né? Então, a colocação do casamento de misturar e fazer confusão a respeito da figura exclusiva, ímpar e única de todo o universo, de Jesus Cristo com o clero, como eles usam como Cristo várias vezes, eles querem fazer do clero uma figura similar à de Cristo, o que é uma total e clara heresia. Não, a figura de Cristo é única, não existe ninguém, e Jesus não,
pede para ser obediente como é Cristo, todos os santos, sejamos todos nós santos, né, como Deus é santo, mas não para que nós façamos, digamos, algum ato, por exemplo, celibato, que seja suficiente para nos tornarmos, digamos, próximos ou mais próximos de Cristo, né? Todos nós somos pecadores, né? Quer dizer, inclusive os cleros aqui, né? Quer dizer, eles não podem conceber sem pecado. Muito bem, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Peço para o nosso seminarista fazer uma oração para encerramento, por favor. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de aprender mais sobre o Senhor e de aprender e receber ferramentas para nos protegermos de tantas heresias e de tantos erros, Pai, que há por aí afora. Assim o Senhor também nos capacita, Pai, para levarmos o Teu Evangelho para outros que estão no engano, apontando, Pai, os erros e apontando a verdade perfeita, que é a Tua Palavra. Capacita-nos, Senhor, ao longo desta semana e todos os nossos dias, com o coração disposto a pregar o Teu Evangelho e disposto a ensinar outros também a respeito da Tua Palavra e de tudo que o Senhor nos ensina. Nós te louvamos, Senhor, mais uma vez por esta manhã e por este tempo de ensino, em nome de Jesus. Amém. Amém.